Olá pessoal, o meu nome é Sérgio e sejam bem-vindos ao curso de Programação PowerWeb. Nesta aula eu vou estar demonstrando como instalar o aplicativo Apache Tomcat. Só uma ressalva antes, que para estar fazendo essa aula é necessário que tenha assistido antes a videoaula de instalação do Java, que está disponível no canal, e também a videoaula de instalação do Eclipse, que também está disponível no canal. Bem, continuando. O que é o Tomcat? O Tomcat, ele é dito ser o Container Web. O que é o Container Web em resumo? O Container Web em resumo é aquele responsável por converter o seu código página, o seu código Java em páginas HTML. Então, quem estiver acostumado com aplicativos desktop, trabalhar com Container Web vai ser uma novidade, pois aplicativo desktop é comum, você faz o aplicativo, manda executar, clicou, ele executa. Já com o aplicativo web, clicar simplesmente não roda ele. Para rodar um aplicativo web, você vai ter que acessar o aplicativo através de um navegador, e esse navegador vai conversar com o nosso servidor web, no caso Tomcat. Esse Tomcat vai pegar o nosso projeto Java, vai converter ele em algo compreensível pelo navegador, que geralmente são páginas HTML, e vai exibir isso para o usuário final. Certo? E como que eu instalo o Tomcat então? Para instalar o Tomcat, a primeira coisa que a gente tem que fazer é, utilizando o navegador de sua preferência, efetuar o download dele. No meu caso, eu vou estar utilizando o Firefox. Então eu vou precisar acessar o site do Tomcat. O site do Tomcat é esse, tomcat.apache.org. Então, tomcat.apache.org. O Tomcat, ele é um projeto da entidade Apache, que tem vários outros projetos também, sendo que o Tomcat é um deles. Então eu vou acessar esse endereço para mim. Ele vai abrir para mim a página do Tomcat. Atualmente o Tomcat ele tem três versões, digamos assim, que podem ser recomendadas. A versão 6, a versão 7 e a versão 8. A versão 8, apesar de mais atual, a integração dela com o Eclipse ainda não está muito legal. A 7 é a que o Eclipse integra melhor, então é a que a gente vai estar utilizando. A 6 é só recomendado mais se for algum sistema mais antigo, que precise de suporte a tecnologias mais antigas. Então a gente vai instalar o Tomcat 7. Para eu instalar o Tomcat 7, então eu vou ter que acessar a página do Tomcat 7. Para acessar a página do Tomcat 7, basta vir aqui na esquerda e selecionar a opção Tomcat 7. Ele vai carregar para nós a página de download do Tomcat. Atualmente o Tomcat está na versão 7.0.50. Aqui nessa combo vai aparecer para mim da onde vai ser baixado o Tomcat. Se eu quiser eu posso mudar, mas geralmente eu deixo sempre o padrão. Então, no caso, ele vai baixar via FTP do site da Unicamp, do servidor da Unicamp. Aqui daí ele te dá algumas opções de como baixar, de qual distribuição você vai usar. O Tomcat ele tem suporte a Windows, tem suporte a Linux e outros sistemas operacionais. No nosso caso, a gente vai seguir todo o curso usando o sistema operacional Windows. Então eu vou baixar o Tomcat que seja para o Windows. Então aqui tem duas opções: 32 bits Windows Zip, 64 bits Windows Zip, e ele também tem opções de instaladores. No nosso caso, para o nosso curso, eu não vou usar a opção instalador. O instalador geralmente eu uso muito quando eu vou implantar no cliente. Aí eu acabo utilizando a versão instalador. Para desenvolvimento, eu gosto da opção portável. A opção portável é essa em formato zip.
Então, na primeira videoaula de Java e na segunda de Eclipse, nós instalamos as versões 32 bits. Então, eu também vou estar baixando a versão 32 bits do Tomcat. Então, basta eu estar clicando nessa opção 32 bits, 32 bit Windows.zip. Aí ele vai abrir para mim uma janela de download. Aí vai depender do seu navegador, né? Cada navegador segue um padrão, aonde você vai estar definindo o diretório aonde o zip vai ser copiado, não instalado ainda. Então vou clicar na opção OK, ele vai começar a baixar. No meu caso, eu vou cancelar o download, porque eu já baixei o Tomcat antes, então já tenho ele. Mas no caso de vocês, vocês vão ter que aguardar o término da instalação. O Tomcat é bem pequeno, então dependendo da sua internet, ele vai baixar bem rápido. Então eu vou na pasta lá onde eu tenho o Tomcat. Então tá aqui, ó. Eu tenho o Tomcat 7050 Windows x86, ou seja, eu tenho a versão 32 bits. Eu vou copiar ela e vou colar. Eu vou voltar no nosso diretório desenvolvimento. Lembrando, o nosso diretório desenvolvimento é onde vai ficar, entre aspas, instalado todas as coisas portáveis que nós temos. E aonde vai ficar também os nossos projetos. Então, no diretório IDE está o Eclipse, que nós já instalamos em outra videoaula. No diretório Workspace ainda está vazio, mas futuramente vai estar os meus projetos. Então, o que eu vou fazer? Eu vou criar um novo diretório. Vou criar um novo diretório na pasta desenvolvimento. Eu vou chamar ele de server. Popularmente, o Tomcat é chamado de servidor web. Por que a gente fala servidor web? Porque sempre que você contrata uma hospedagem, o que está por trás da hospedagem, na verdade, desse servidor, é um container, geralmente, que no caso pode ser o Tomcat. Então eu vou chamar em server de servidor em inglês. Dentro da pasta server, eu vou copiar aquele nosso zip. Tá, como que eu instalo o Tomcat? O Tomcat, como eu disse, ele tem uma versão instalável, mas eu não baixei essa. Eu baixei a versão portável. Então, para a versão portável, o único segredo que você precisa é que você precisa descompactar ele. Então a gente vai precisar de um software descompactador. Por meu caso, eu vou estar usando o SetZip, que é uma solução gratuita. Você pode estar utilizando qualquer outra. Então o que eu vou fazer? Eu vou descompactar essa pasta aqui, usando qualquer programa de descompactação de sua preferência. Pronto. O Tomcat foi descompactado e está pronto para ser utilizado. Conforme eu já disse em outras videoaulas, eu vou manter o zip aqui. Eu poderia até apagar o zip, que não ia influenciar muito nas nossas aulas. Mas que caso dê algum problema, para você não ter que baixar novamente, a minha sugestão é que você mantenha o zip. Então nessa pasta aqui está o Tomcat e aqui está o zip. Então abrindo a pasta do Tomcat, você vai verificar que ele tem vários subdiretórios. Tá, como que eu rodo o Tomcat? Agora vem a parte que é o principal. O Tomcat, ele precisa ser integrado ao Eclipse. Então, ou seja, apenas instalar ele acaba não tendo muito efeito. Então eu vou ter que integrar o Eclipse com o Tomcat. Então é obrigatório que você tenha assistido a videoaula de instalação do Eclipse para que você tenha que fazer essa agora. Então eu já deixei o meu Eclipse aqui carregado, mas caso o seu não esteja, abra ele. Então aqui está o meu Eclipse. Por enquanto ele não tem nenhum projeto e não tem nenhum servidor web configurado. Então o que eu vou fazer? Quando você abre o Eclipse, ele tem uma aba aqui chamada Servers. Está aqui embaixo. Ó. Eu vou clicar nela. Ao clicar na aba Servers, aparece assim: nenhum servidor disponível. Então quer dizer que eu não instalei nenhum servidor ainda, mas eu poderia estar instalando vários servidores. Eu posso, não é obrigatório ter somente um. Por curso, somente um vai ser necessário, mas eu posso ter vários dependendo da finalidade do projeto. Então eu vou selecionar essa opção aqui
para eu criar um novo servidor. Então, vou clicar nela. Ele vai abrir para mim um assistente. Aonde nesse assistente, ele vai me perguntar qual que é o meu servidor web. O meu servidor web que é da Apache. Então, eu vou ter que abrir a pasta Apache. Aqui ele vai me sugerir várias versões do Tomcat. Então o Eclipse ele suporta basicamente todas a versão 7, né, e as anteriores. Só a 8 ainda, conforme eu disse, ainda não tem um suporte nativo. Até que tem como instalar, mas teria que forçar a instalação. Então o suporte nativo ainda no Eclipse vai até a versão 7. Então eu vou marcar Tomcat versão 7, que é o que eu baixei, o 7.0.50. Vou clicar no botão Next. Então, botão Next. Aí ele vai perguntar para mim, aqui, um nome. Ele vai perguntar para eu sugerir um nome. Pode deixar o nome padrão mesmo, não há necessidade de mudar. Nessa segunda opção, ele vai perguntar para nós qual é o diretório de instalação do Tomcat. Aí que está o segredo. Você vai ter que apontar para aquele diretório que nós criamos. Então você vai lá, C2 ponto, desenvolvimento, server, Tomcat. É esse diretório que ele quer. Então eu vou clicar aqui na opção Browse. E vou procurar aquele diretório que eu criei. Então C2 ponto, desenvolvimento, server, Tomcat. Ele quer esse diretório aqui, ele quer o principal do Tomcat. Eu vou dar OK. Pronto, definir isso daqui, aí vem a terceira opção. A terceira opção, ele quer saber qual o Java que o Tomcat vai utilizar. Aqui ele está falando que ele vai utilizar o padrão do Eclipse. Eu recomendo deixar essa. Então, na primeira videoaula, nós instalamos o Java, 7 no caso. Então, essa opção aqui quer dizer que o Tomcat ele vai trabalhar com o Java 7. Então, minha sugestão é que você deixe a terceira como padrão. Então, primeira e terceira opção padrão, apenas a segunda você aponta para o diretório. Opção próximo. Nessa janela aqui, seria configurado se você já tivesse algum projeto. Como no nosso curso nós não criamos nada ainda, então ainda não tem como eu adicionar nenhum projeto ao Tomcat. Então nessa opção não vou marcar nada nessa janela, simplesmente clicando em Finish. Pronto. Foi criada uma pasta aqui na esquerda chamada Servers. Nesta pasta Server ficam os arquivos de configuração do Tomcat. A minha sugestão é que você não apague e não mexa. Ah, Sérgio, tem alguma situação que eu vou precisar mexer? Sim, pode ter. Só que aí tem que saber o que está fazendo. Para o nosso curso, a gente não vai mexer com essa pasta. A gente vai deixar ela quieta, que são as configurações padrões do Tomcat. Aqui embaixo aparece uma linha escrita Tomcat Server. Tá, como que eu faço para saber se essa integração deu tudo certo? O que você pode fazer nesse momento? Você pode iniciar o serviço. O que é iniciar o serviço? Isso quer dizer que se você tivesse algum aplicativo web já feito, ao iniciar o serviço, esse aplicativo estaria disponível no navegador. Tá, como nós não temos nenhum projeto ainda, eu só vou iniciar o serviço para ver se não aparece nenhum erro. Para iniciar o serviço, é só apertar o botão aqui escrito, que parece um botão de play verde, que é o Start the Server. Clicando nesse botão aqui, geralmente, dependendo da versão do Windows que você utiliza, o Firewall vai pedir para desbloquear. Então eu vou pedir para desbloquear o Firewall. Isso vai depender da versão do Windows que você usa. Então eu desbloqueei o Java, desbloqueei o Eclipse, pronto. Isso daí ele só pergunta uma vez. A partir das próximas execuções, ele não pergunta mais. Tá, Sérgio, como que eu sei se deu certo? Ele apareceu aqui, ó, Started e Synchronized. O que quer dizer Started? Started quer dizer que ele iniciou corretamente, que ele conseguiu iniciar.
mas pode ter dado algum erro, a gente vai ver isso ainda. O Synchronize quer dizer que todos os projetos que estariam instalados nele estão sincronizados, ou seja, ele poderia estar rodando se tivesse algum projeto. Então ele sincronizou nenhum projeto, ok. Tá, como que eu vejo se a inicialização foi feita de forma correta? Aqui eu tenho uma aba chamada Console. Essa aba Console ela vai ser extremamente importante para a gente. Por quê? Quem está acostumado com o aplicativo desktop está acostumado do erro sempre aparecer em tela. Em aplicativo web tem muitos erros, principalmente erros de framework, que eles só são mostrados no console. Então essa aba console vai ser uma das suas melhores amigas durante o curso. Então eu vou abrir essa aba console. Se eu quiser maximizar, é só dar um clique duplo nela. Se eu quiser minimizar, é só dar um clique duplo novamente. Então eu vou maximizar ela para ler o log. Ó, percebo que ele startou o meu Tomcat no dia 27 de janeiro de 2014, às 1h14 da manhã. Aí ele inicializou algumas coisas, as portas, os serviços, tudo necessário. E no fim ele fala que o Tomcat inicializou em 279 milissegundos. Lógico que isso vai aumentar um pouco depois nas nossas aplicações. Mas vem uma questão. Ah, a mensagem é vermelha, então é erro. Não, tome só esse cuidado. Apesar da mensagem estar aparecendo em vermelho, isso não significa erro. As mensagens de erros no Eclipse, elas são demonstradas na cor azul e geralmente são grifadas. Então é bem fácil de você ver quando acontece um erro. Então geralmente ele mostra azul e grifada, ou ele mostra na cor preta. Lógico que isso pode ser mudado, mas geralmente na maioria dos eclipses é esse o padrão. Tá, como que eu paro o Tomcat? Para parar o Tomcat, simplesmente voltando na aba Servers, ele tem aqui uma opção Stop. Então é só eu clicar na opção Stop, pronto. Vai aparecer aqui Stopped, quer dizer que o serviço foi parado. Ah, quando que eu paro o serviço? Geralmente, quando você modifica o projeto, você tem que parar e iniciar. Isso aí já acaba sendo uma regra. Então, se você fez uma modificação muito relevante, você paga o serviço e inicia. Para quê? Para que o Tomcat possa fazer os carregamentos dele e com isso funcionar corretamente. No console, ele também mostra que o Tomcat parou. Então, aqui nessa linha, ó, ele falou que tinha inicializado em 279 milissegundos. No dia 27 de janeiro de 2014, às 1h17, eu dei início ao processo de stop. Ou seja, ele começa a liberar recursos, liberar a memória, liberar as portas que ele utiliza. Então, por enquanto agora ainda não dá para a gente testar no navegador, porque nós não temos nenhum projeto. A aula de hoje eu vou parar aqui e na próxima aula a gente vai estar fazendo um primeiro projeto e testando ele no navegador. Bem, pessoal, para essa aula então é isso. Muito obrigado, até mais.